O preço do Bitcoin fez mais uma máxima histórica hoje, pelo menos no momento que eu tô gravando aqui. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois e ele já tenha feito mais uma nova máxima histórica, mas muita gente ainda acaba se questionando o que está fazendo com que o preço suba, que tipo de movimento está acontecendo por debaixo dos panos, ou até mesmo por cima dos panos mesmo, que está fazendo o preço do Bitcoin ter esse tipo de performance positiva que a gente está vendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, para falar a verdade. E justamente por conta disso, nesse vídeo a gente vai trazer aqui 3 pontos principais que estão fazendo com que o preço do Bitcoin continue subindo e atingindo novas máximas históricas, tanto em dólar quanto em real, e vamos entender que tipo de movimento isso pode trazer, não só agora, mas nos próximos meses, aqui já incluindo o início de 2025. Que tipo de forças a gente vai ver no início de 2025 e que podem impactar a precificação do Bitcoin, como já está acontecendo nesse exato momento. Até mesmo para você que está pensando que nós já estamos no topo de mercado, que já não há espaço mais para subir e que nós já esticamos bastante aqui em termos de precificação, talvez esse seja o vídeo ideal para você perceber algumas das dinâmicas que ainda estão se desenrolando e que ainda não terminaram de se mostrar para o mercado. Então fica aí até o final que a gente vai abordar 3 questões principais que estão impactando aqui a precificação do Bitcoin. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends, porque a gente está fazendo esse tipo de material todos os dias, e para você continuar acompanhando tudo aquilo que a gente produz, deixa o sininho ativo, porque aí você vai receber notificações quando a gente tiver trazendo mais dessas análises e mais dos materiais que a gente traz aqui diariamente no Block Trends. Além do mais, se você quiser avançar um pouco mais na sua compreensão sobre o mercado, a gente fala sobre isso constantemente lá no Block Trends Pro. Então, quais são os tipos de dinâmicas que estão impactando a precificação do Bitcoin, e obviamente lá a gente faz algo mais avançado e explica ali dentro do dia várias publicações no mesmo dia relacionadas a qual o melhor momento de sair, qual o melhor momento de entrar, que tipo de perspectiva de ciclo a gente está tendo e muito mais, tá lá no Block Trends Pro, tá? Mas eu não queria demorar muito aqui em relação a essa introdução, porque tem várias coisas que eu queria abordar nesse vídeo e eu acho que ele não deveria ser muito extenso, porque ele acaba trazendo umas questões um pouco mais complexas, tá? Como ele fala de umas coisas mais complexas, como você já tá vendo aí provavelmente no título do vídeo, relacionado àquilo que está sendo introduzido ou possivelmente introduzido por alguns estados, nesse caso principalmente lá nos Estados Unidos, eu vou começar primeiro com uma questão mais básica, mais fundamental, relacionado à rede do Bitcoin. E quando eu estou falando de questão mais básica e mais fundamental, eu estou falando justamente do fluxo on-chain que está acontecendo nesse exato momento dentro da rede do Bitcoin. E nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos a variação de 30 dias das reservas de exchanges mais de stablecoins e não de Bitcoin, tá? Por quê? Porque as stablecoins eu já trouxe várias vezes aqui no canal, que são formas de você interagir com a blockchain, interagir com o Bitcoin em vários tipos de mercados aí através das próprias exchanges. Por exemplo, na plataforma da Bybit, que é a plataforma que a gente utiliza aqui no Block Trends, você tem acesso a diversas stablecoins lá e você pode negociar essas stablecoins. E isso faz com que você tenha uma exposição a um dólar sintético e você fique posicionado nessa dólar sintético e através dele você possa negociar Bitcoin da forma que você quiser, seja através de futuros, seja através de outros tipos de derivativos, somente para comprar Bitcoin ou para vender Bitcoin ali no curto prazo no preço à vista. Então você tem diversas opções. Esse mesmo tipo de dinâmica ocorre em várias outras pessoas, várias outras entidades. Então, as stablecoins acabam funcionando como um proxy aqui, uma ferramenta de acesso ao mercado. E o que a gente está vendo agora mais propriamente em relação às últimas semanas? Como vocês podem ver aqui no canto do gráfico, essa altas barras cinzas aqui sinalizam entrada de stablecoins em exchanges. Então, a partir de mais ou menos novembro, tá? Então, a partir de mais ou menos de novembro, a gente começou a atingir máximas históricas consecutivas de entrada de stablecoins em exchanges. Isso significa uma alta quantidade de capital externo à rede do Bitcoin, ou seja, que está fora das blockchains, fora do mercado cripto, entrando dentro do mercado cripto através das stablecoins. E a gente atingiu ali, um determinado momento, um pico de cerca de 15,82 bilhões de dólares entrando nas exchanges
através aqui das stablecoins. E por que isso é importante? Porque esse tipo de fluxo positivo aqui que a gente está vendo aqui no canto do gráfico esteve impulsionando a precificação do Bitcoin, porque esse capital está externo à rede do Bitcoin. Então o que ele faz? Muitos market makers, muitos investidores institucionais vão diretamente nos emissores de stablecoins, trocam esses títulos, trocam outros ativos por stablecoins e através dessas stablecoins se expõem no Bitcoin. E isso é algo que a gente está vendo diretamente aí nas reservas de Bitcoin nas exchanges, né? Então, como você pode ver, ó, nós estamos vendo aí uma queda nas reservas de exchange de forma bastante expressiva, tá? A gente, em julho desse ano, nós tínhamos cerca de 3,09 milhões de Bitcoin nas exchanges e hoje nós temos aí cerca de 2,8 milhões de moedas aqui no rastreamento da Glassnode. Esse é o menor patamar desde 2019, tá? Então aí o menor valor em 5 anos, mais de 5 anos, na verdade. Esse é o tipo de dinâmica que está fazendo com que uma série de moedas saiam das exchanges, justamente por quê? Porque tem uma alta quantidade de volume comprador em stablecoins. Entretanto, aqui vale prestar atenção que a quantidade de Bitcoin caiu, mas o valor em dólar dessas reservas permanece subindo, tá? Então, por mais que a gente tenha caído a cerca de 300 mil moedas desde julho para cá, em valor de dólar, né, aumentou aí cerca de 80 bilhões de dólares a quantidade de Bitcoin em exchanges, tá? Então isso é só para lembrar aquela questão do choque de oferta que eu já falei aqui anteriormente e nem sempre isso reflete algo sólido mesmo, tá? Por quê? Porque o valor unitário dessas reservas continua crescendo. Por outro lado, nós temos uma alta quantidade de demanda compradora. E aqui que entra a questão. Esse tipo de demanda compradora tá vindo por quê? E nós temos dois principais pontos aqui no que diz respeito à demanda institucional. Porque o varejo ele tá sempre acompanhando o mercado, ele tá sempre buscando mais exposição, principalmente em relação à reflexividade, né? Então o preço vai subindo, as pessoas vão prestando atenção no preço do Bitcoin subindo e se sentem com vontade de se expor para ganhar dinheiro. Essa é a visão mais do varejo. Agora, em relação à visão de institucionais, a visão corporativa, um dos principais pontos, e agora nós temos 2 pontos para abordar. O primeiro ponto é justamente essa questão da legitimidade financeira que o Bitcoin vai ter agora com a nova contabilidade de valor justo adotada pela FASB. Então a gente pode ver aqui, ó, que a partir de 15 de dezembro de 2024, nesse caso ontem, pelo menos no momento que eu estou gravando hoje, no dia 16 de dezembro, isso faz com que hoje seja o primeiro dia útil que essas novas regras de contabilidade lá nos Estados Unidos estão valendo. E eu vou explicar rapidamente o que significa essas regras de contabilidade. Anteriormente, o que acontecia? Todas as vezes que as empresas mantinham Bitcoin no seu balanço, elas contabilizavam esse Bitcoin no seu balanço pelo preço onde eles foram adquiridos. E somente no momento da venda desse Bitcoin é que elas poderiam contabilizar um ganho. Ou seja, aquilo que entra dentro do balanço das empresas, como a MicroStrategy, como a Chainlink Scientific e como várias outras empresas, até mesmo a Tesla, que possuem Bitcoin no seu balanço, eles somente contabilizavam lucros caso eles viessem a vender Bitcoin no mercado. Caso não, isso ficava no mesmo valor. Por outro lado, se o preço do Bitcoin caísse abaixo do custo médio deles, eles precisariam colocar como um prejuízo não realizado, tá? Então, no ganho, isso não era contabilizado, mas no prejuízo, isso era contabilizado. Isso faz com que tenha uma assimetria negativa na estrutura financeira dessas empresas e faz também com que essa contabilidade mascare boa parte da capacidade que o Bitcoin tem dentro do balanço dessas empresas. Agora, a partir de ontem, no caso, essas empresas já vão poder fazer uma contabilidade de valor justo. Ou seja, o valor das suas reservas de Bitcoin vão ser ajustadas no balanço dessas empresas de acordo com o preço de mercado atual, seja para cima ou seja para baixo. Isso significa que empresas como a MicroStrategy agora vão poder contabilizar ganhos não realizados, algo que eles não poderiam fazer anteriormente. O Bitcoin só poderia contar como ganho realizado após essa venda. Hoje não. Mesmo
mesmo sem vender, eles podem manter o Bitcoin no seu balanço e esse ganho não realizado vai ser contabilizado dentro do balanço. Isso traz uma maior transparência e uma maior solidez para esses tipos de empresas que estão adotando o Bitcoin como reserva estratégica. E existem várias empresas já fazendo esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem uma lista aqui, por exemplo, ó, das maiores são a MicroStrategy, a Marathon, a Riot, a Tesla, a Coinbase, a CleanSpark, a Hut 8. Então a gente tem várias empresas que hoje vão se beneficiar desse novo tipo de contabilidade de valor justo e isso vai trazer uma maior precificação no que diz respeito a essas empresas, tá? Então a avaliação dessas empresas vai ficar muito melhor hoje, porque a contabilização do seu balanço vai estar mais realista de acordo com o preço que o Bitcoin está nesse momento. Isso vai fazer com que outras empresas também, percebendo que podem adotar Bitcoin como reserva estratégica, tenham um interesse nesse tipo de abordagem que a MicroStrategy está fazendo nesse exato momento, tá? Isso daí vai trazer uma demanda corporativa muito maior. Agora, isso não é apenas no que diz respeito às empresas, tá? Isso também já escalou para um nível global, escalou já para um nível onde estados, nação, então a gente está falando de governos, começam a querer adotar Bitcoin. E o que a gente viu agora nesse final de semana, e talvez tenha sido um dos principais motivos da gente ter escalado aí para uma máxima histórica ontem no domingo e tenha continuado escalando agora na segunda-feira, foi justamente esse artigo da Forbes que conta que o Trump, né, o Donald Trump, o atual presidente eleito, ainda não no cargo, mas vai entrar no cargo agora em 2025, mas o atual presidente eleito dos Estados Unidos confirmou que ele possui um plano para adotar Bitcoin como reserva estratégica, o que poderia impulsionar a capitalização do Bitcoin para mais de 15 trilhões. Esse tipo de dinâmica aqui, a gente já estava falando no canal do Block Trend já há muito tempo, nós já abordamos antes até mesmo das eleições lá dos Estados Unidos, porque isso traz uma perspectiva de que diversas nações, e agora os Estados Unidos como centro financeiro do planeta adotando esse tipo de coisa, acaba forçando com que outros estados, outros governos também, pelo menos, não necessariamente adotem, mas pelo menos comecem a pensar no Bitcoin como uma reserva estratégica. Esse tipo de dinâmica está tornando o mercado mais favorável em relação a isso e está fazendo com que as pessoas tenham mais atenção em relação ao Bitcoin. Porque a gente saiu de uma moedinha da internet utilizada por apenas alguns usuários ali que entendiam mais sobre criptografia e agora a gente já está falando de políticos, de estratégias públicas governamentais onde poderão estar adotando o Bitcoin como essa reserva estratégica. Esse é o tipo de coisa que força outros estados aqui, por exemplo, como o Japão. A gente viu nessa semana passada também um parlamentar lá do Japão, que inclusive o nome dele era Satoshi, tá? Então aqui bem curioso que o nome desse indivíduo era Satoshi, e ele já tentando impulsionar ou forçar a busca por mais conhecimento em relação àquilo que os Estados Unidos pode estar fazendo em 2025, tá? Então ele trouxe aqui, ó, diretamente lá no parlamento japonês, ele trouxe aqui, ele impôs esse pedido, né, várias vezes, na verdade, né, ele tá tentando fazer vários pedidos lá para, basicamente, levantar questões no status e no entendimento do movimento de introdução do Bitcoin como reserva estratégica nos Estados Unidos e em outros países. Então a gente entra numa questão de pura teoria dos jogos, então vários estados, vários governos começam a ver que, bom, agora os Estados Unidos está pensando nisso, talvez a gente tenha agora o Japão pensando nisso, a gente já tem lá em El Salvador pensando nisso, nós temos estados aqui, no caso como Butão, que já está minerando Bitcoin, então começa a se criar um clima no tabuleiro geopolítico global, onde muitos começam a perceber e talvez começam a surgir a necessidade de, será que a gente vai ficar de fora desse movimento? E esse é o tipo de coisa que está impulsionando essa ampla busca por compreensão do Bitcoin. Então a gente acaba trazendo mais compreensão, mais busca e interesse pelo Bitcoin. Isso volta lá pelo primeiro ponto, onde a gente tem mais demanda trazendo na rede, mais força compradora na rede do Bitcoin. E esse é o tipo de coisa que faz com que a tese da projeção de poder utilizando o Bitcoin seja cada vez mais consolidada. Então a gente saiu aqui, por exemplo, ó,
de batalhas com espadas e escudos, para depois ter máquinas de artilharia, depois blindados, depois bombardeios, drones, armas nucleares. Hoje a gente já vai pular para um ponto onde nós talvez teremos, né? Nós poderemos ter aqui o Bitcoin e aqui rede mesmo, a rede Bitcoin, como um elemento de projeção de poder dentro do tabuleiro geopolítico. Então a gente já está elevando o nível de compreensão em relação ao que é o Bitcoin e como ele pode ser incorporado dentro do cenário global. Todas essas dinâmicas estão ajudando com que mais pessoas entrem, mais pessoas tenham interesse, e aqui pessoas, eu digo pessoas físicas e pessoas jurídicas, então empresas e pessoas comuns, assim como também os próprios estados. Então a gente tem um conglomerado, né? A gente tem uma ampla busca por compreensão em relação ao Bitcoin. Isso está trazendo uma maior demanda até pelo próprio ativo, impulsionando, obviamente, preços. Se você quiser saber até onde vai essa estrutura que a gente está vendo e em que determinado momento isso pode ficar desequilibrado, então em que momento o nível de oferta vai ficar desequilibrado com o nível de demanda, o que costuma gerar topos de mercado, eu recomendo que você conheça o Block Trends Pro, que é lá onde a gente publica esses materiais mais avançados. Inclusive, nessa semana, tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu vou trazer muito mais destrinchado em alguns relatórios que vão sair somente para assinantes. E se você quiser fazer parte lá da nossa comunidade, estar dentro do nosso grupo exclusivo e entender principalmente como é que a gente está negociando Bitcoin aqui no Block Trends, eu recomendo que você conheça o Block Trends Pro, que tá aqui na descrição, o link tá, e no QR Code provavelmente na tela também. E eu recomendo que você tenha essa visão aí de mercado mais abrangente sobre o que está acontecendo no planeta como um todo. Além do mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esses materiais, e comenta aqui embaixo o que você acha que é um próximo catalisador para o Bitcoin em 2025. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando, e a gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!